será que a Elisângela vai mesmo, tal, sabe? Primeira vez, né, Juliana? Que legal, Ju, que bom. Você é da onde, Juliana? Eu sou de Santos, litoral paulista. Maravilha, maravilha. Então tá. Então vamos lá. Também é a primeira vez, né, Maria? Que legal. Hoje aí muita gente como a primeira vez. Ok. Então vamos lá, gente. Então, muito boa noite. Hoje eu não vou abrir aqui no Instagram. Estou toda bagunçada aqui, com o cabelo amarrado. Eu disse, não, deixa aqui só mesmo para o pessoal que está me aguardando aqui para a gente conversar um pouco, né? Então, hoje a gente vai, né? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live fechada e gratuita comigo, Elisângela Barbosa. Eu trabalho com as constelações, gente. Ô, Maria, por gentileza, fecha o teu microfone. Questão da microfonia, quando você quiser falar, só é abrir, tá, querida? Coloca a mãozinha aí que eu libero, sim, com certeza. É só para não dar microfonia que vai estar gravando. Então, gente, já trabalho com as constelações há mais de 9 anos, estou nessa prática aí. Não, que é isso, nem se preocupe. Estou nessa prática, nesse campo de força, dessa cura das constelações familiares. No momento, estou aqui em Brasília, onde eu faço atendimentos individuais e presenciais. E isso tudo é muito bom, né? Porque a gente vai trazendo mais luz, mais consciência para a humanidade, né? Então, hoje a gente vai tratar de um tema muito legal mesmo, que a maioria de nós, a gente é muito, não é materialista no sentido de gostar de dinheiro, nem só da matéria. A gente, muitas vezes, só acredita naquilo ó, que os nossos olhos veem, né? A maioria de nós, gente, né? Então, assim, é porque a minha mãe pensou isso, tá, mas aí ela não falou, então para muitas pessoas não aconteceu nada. E é isso mesmo, né? A gente é de um mundo materialista, a gente vai olhar para as coisas e vai dar mais ênfase, sim, para as coisas que a gente vê. Então, para eu começar a conversar com vocês sobre a aula de hoje, que o tema é assim, ó, desvendando os laços invisíveis das relações. E o que é que acontece? Como nós estamos muito presos, né, esse nosso olhar está muito preso para aquilo que a gente vê e escuta, a gente não tem uma educação emocional no nosso sistema familiar, de uma educação onde a gente é ensinado a perceber as coisas do silêncio. Então, nós não temos, gente, todos nós vivenciamos isso. São raras as pessoas que eu trabalho como terapeuta e que eu vejo que a pessoa tem uma coisa apurada na emoção dela para ela entender aquilo que está no silêncio, no oculto. E é assim mesmo. Então, o que é que acontece? Nas constelações, nós vamos ter dois grandes movimentos das relações. Aquilo que é dito e aquilo que não é dito, gente. Eli, você consegue ver através de um campo de constelação com o teu método baralho sistêmico aquilo que não é dito, consigo de forma muito precisa mesmo. Porque é justamente aquilo que você não escuta com os ouvidos. A família falar, não, nunca escutei minha mãe falar isso, né? Então, você não vai conseguir perceber algumas relações que estão lá no mais oculto, apenas aonde, gente, no pensamento da mãe ou do pai da gente. E por que isso acontece ali? Porque as pessoas elas se relacionam também pelo oculto, né? Por quê? Porque é o seguinte, muitas coisas, muitas vezes, olha mesmo, gente, escutem isso. Todos nós temos o desejo de pertencer ao nosso grupo familiar. Todos nós. Indiscutivelmente, você vai querer pertencer ao teu grupo familiar.
você vai ter na alma, inclusive, um anseio de pertencer. O que é o pertencer? É você escutar a sua mãe dizer: ó, filha, Deus te abençoe. Filha, que lindo essa sua forma de ser. Filha, teu cabelo tá lindo, né? O pai, quando chega e diz: minha filha, eu te amo. Então, a gente vai, gente, ó, tomando um alívio no corpo quando a gente escuta lá da família a nossa aprovação. Então, todo ser humano vai correr mundos e fundos para tentar ser aprovado na família. Aprovado. Vão gravando aí essas palavrinhas chaves que eu trago, tá? Então, a gente vai fazer de tudo para ser aprovado na família. O Bert Helling descobriu que esse desejo que a gente sente de ser aprovado na família, ele caminha por uma teoria. Qual é a teoria ali? Existe uma consciência sistêmica familiar, que é a consciência das ideias do teu pai e da tua mãe. Ó, a consciência sistêmica familiar da sua família, ela é constituída inicialmente formada por quem? Pelaquilo que o pai é e aquilo que a mãe é. Aquilo que o pai trouxe da família dele e aquilo que a mãe trouxe da família dela. Então, significa que quando eles trouxeram, vamos só dar um exemplo, vão entender no meu raciocínio sistêmico. Quando seu pai trouxe a ideia de que que estudar não é algo que é bom, que trabalhar logo você se sobrevive melhor na vida, ele trouxe essa ideia, não foi do nada. Ele trouxe essa ideia, né, eu estou trazendo aqui como exemplo, porque a experiência dele de vida deu certo. Ele disse, né, em alguma coisa que ele viveu lá atrás, ele disse assim, ó, não vai dar tempo de estudar, eu vou trabalhar porque eu quero formar minha família. E aí ele foi lá e, ó, trabalho, ele e a mulher dele. Então, significa o quê, gente? Que deu certo para esse homem e para essa mulher. Mas aí vamos pensar, né? Então, na hora que uma mãe e um pai eles dão uma estrutura financeira e familiar para um filho, gente, automaticamente esse filho vai ter outras experiências de vida. Então, aquele pai que teve um sacrifício enorme e que não deu tempo de estudar e foi logo trabalhando, quando ele consegue, com algum dinheiro que vai tendo na vida, ele consegue colocar um filho na melhor escola, significa que a base construída desse menino ou dessa menina vai ser outra, gente. O filho vai dizer, bom, eu fui construída, eu fui educada a partir de quê? A partir do estudo, do inglês, da natação, do xadrez, de tudo. Então, o filho vai ter o quê, gente? Oportunidades maiores, isso é lógica, não é? Só que aí é o seguinte, lá no pai e na mãe, muitas vezes está a ideia de quê? De que colocou o menino lá na escola porque a sociedade iria achar ruim, né? Ah, então o menino não estuda, está logo trabalhando, trabalho infantil não pode. E aí ele, por obrigação da pressão da sociedade, ele colocou. Mas por ele, o menino tinha logo que estudar. Então, o que é que vai acontecer? Vamos dizer que esse casal, que eu estou dando exemplo para vocês, eles tenham tido 5 filhos. 4, eles conseguiram, a partir do que Bert Helling descobriu, consciência sistêmica familiar, a partir da consciência deles, das ideias dele, desse homem e dessa mulher, eles conseguiram que 4 filhos comungassem, dissessem, nossa, muito tranquilo só trabalhar, pai. Estudar realmente não é bom. E aí ele, ó, o filho, eu pertenço à minha família. Quando a gente se sente pertencente ao nosso grupo familiar, pertencente, sabe qual é o sentimento que nós temos na nossa alma? Olha, inocência. Inocência. Então a pessoa fica assim, ó, até a respiração, gente. Isso eu tenho como prática de consultório, pessoas que quando se sentem pertencentes à família, elas chegam assim, ó. A respiração é mais leve. Aquelas pessoas que se sentem excluídas pelas famílias, elas falam e tem
uma coisa mais de fôlego, de puxar o ar, né? Por quê? Porque quando você se sente excluído pela sua família, você tem o sentimento de quê? De culpa. Culpa por quê, Liz? Foi Bert Hellick que descobriu. Culpa por quê? Porque eu não pertenço à família dentro dos ditames da família. Eu não pertenço. Então, o que é que o grupo familiar vai fazer ali? O próprio grupo, pela consciência sistêmica familiar, porque o que é a consciência sistêmica familiar? São os advogados defendendo as ideias do pai e da mãe. E os próprios pai e mãe são advogados deles mesmos. Então, quando esse grupo vê que tem um filho, né? Lembra que eu dei o exemplo de 4 filhos que comungam com a ideia de não estudar e trabalhar. E nasceu uma criatura que olhou assim e disse: menina, é bom demais estudar. Eu quero ficar estudando, eu quero ser bem muito estudando. Aí todo mundo olhou automaticamente pela força e pressão da consciência sistêmica familiar, os próprios grupos começam a dar pressão para esse filho, que a gente chama de quê na constelação? Ovelha negra da família. Sabe o que é que o próprio grupo familiar fazem? Eles simplesmente ficam soltando piadinhas. O menino chega, pronto, chegou, o reitor da universidade. Pronto, então, se você é ovelha negra da família, porque você quer ser fitness, ter uma boa saúde. Pronto, chegou, aqui só se cuida. Limpa o alface e dá para ela que ela não vai comer carne. Então, o próprio grupo familiar vai soltando piadinhas. Para que eles soltam piadinhas? Para fazer pressão e você voltar a pensar como eles. Mas essa pressão, gente, leva a muitos membros que se sentem excluídos porque pensam de outra forma, querem viver de outra forma, às vezes querem morar em outro país, em outra cidade, e a culpa fica imensa. Então, essa pressão ela é bem forte, ela pode chegar a levar a um membro que se sente excluído a suicídios, a depressão, a tristeza, a falências, a tudo isso. Por quê? Porque essa pessoa ela vai estar com uma pressão emocional imensa dentro dela. Mas é imensa mesmo, e ela vai dizer, poxa, eu não pertenço ao meu grupo familiar. Então, se eu não pertenço ao meu grupo familiar, eu não pertenço a ninguém. Porque a ideia da felicidade, ela vai ser a ideia de que a gente é abençoado pela nossa família para podermos ir. Então, é por isso que pessoas com sucesso e que vai em busca da felicidade e do sucesso, elas, de alguma forma, elas tiveram uma bênção familiar, de uma mãe, de um pai, do grupo familiar em si. Então, quando uma mãe, aí eu vou dar um outro exemplo para vocês poderem entender esse tema de hoje, desvendando os laços invisíveis das relações. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né, de uma sessão de constelação que eu estou fazendo há pouco tempo. Tem uma mãe, certo, que ela não quer mais relações com esse marido dela. Isso é real, tá, gente? Vamos lá para vocês entenderem os laços invisíveis. Então, ela não quer. Só que ela não quer dizer para as pessoas ou à sociedade que ela é uma mulher divorciada. Ela não quer. Mas ela não quer estar com o marido lá na intimidade, na família, né? Essa coisa mais íntima, ela não quer. Mas esse homem também não tem mais relações dela e tudo mais. E o que é que essa mulher fez? Ela fez isso de forma oculta, extremamente oculta. Ela pegou os filhos e coloca os filhos para cuidar do pai. E ela faz isso por um movimento dela, no caso dessa minha paciente, ela tem muita grana mesmo, gente. E, tipo, ela compra todo mundo que você imaginar. Compra sem dizer que está comprando. Tipo assim, chega uma nora nova, ela faz, vamos viajar com a gente, eu pago tudo para você. Aí quem é que não vai querer, né? Aí as pessoas vão deixando se seduzir pelo poder financeiro que ela tem. Só que essa mulher, ela é uma pessoa extremamente silenciosa.
Ó, ela não fala, é mansa, ela tem uma voz, sim, claro. Você quer? Então ela vai levando as pessoas, esses filhos, com essa mansidão. E além disso tudo, o que é que acontece? Ela é uma pessoa que ela tem atitudes de muita bondade. Então, assim, é um filho que só tem uma dificuldade financeira, ela vai lá e tira 10, 20 mil, resgata esse filho. Outro filho também. Então, ela vai colocando os filhos para poder, né, em termos de relações, para poderem darem problemas na vida e precisarem dela, porque enquanto mais precisar, mais ela faz os filhos voltarem para ficar com o marido e ela vai para onde, gente? Vai para o mundo, viajar. Viajar. Seus 70 anos, depois de quase 50 anos casada com esse homem, deixa a filha com o maridão, cuidando dele, para ele não escapulir, né? E ter outras, e ela vai viajar. Então, eu comecei a constelar os filhos dessa mulher. Essa mulher ainda não me conhece, eu não conheço ela. E eu comecei a constelar os filhos dela. E tem um filho que é completamente excluído. Mas, gente, é completamente excluído. E aí eu constelei esse rapaz agora, na semana passada, e ele está com a chave da cura. Porque quando ele chegou, ele já foi logo dizendo as coisas. Eu falei, caramba, ele conhece o sistema dele. Ele tem a inteligência emocional para perceber lá no oculto o que a mãe quer. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? E os outros quatro filhos dela, todos quatro emaranhados. E esse menino, que é a ovelha negra da família, ele todo, sabe, vai para frente, né, trabalha, ganha bem, não pede a ela R$ 1, tal. Só que ele se sente uma pressão de excluído, e ele veio buscar as constelações, porque ele está com um problema sério no joelho. E ele veio tentar entender por que ele está com esse problema no joelho. E joelho é o quê? Joelho é humildade, né, gente? Todo filho que sai de forma abrupta do sistema para poder tentar sobreviver, ele vai sim ter arrogância, que a arrogância é o que está sustentando ele. Só que chega um determinado momento que isso realmente toca na força da saúde física dele, tocou, né? Esse problema que ele está no joelho. Então, o que acontece com os laços invisíveis da família? Quando uma mãe, tudo, gente, vai começar, infelizmente, por nós mulheres, mas a maioria das coisas mesmo, tipo 99,9%. Quando uma mãe diz assim, ó, eu pertenço, eu quero pertencer a esse marido. Só que o marido, ele pode ser todo estrambelhado, pode trair a mulher, gasta o dinheiro dele com outra, tem filha lá fora. Então, esse marido é lá todo né, em termos de relacionamento. Mas aí essa mãe diz, eu quero pertencer a ele. Então, quando ela diz, eu quero pertencer a ele, ela não reúne a família para dizer, ó, é o seguinte, teu pai ele vive me traindo, eu pego a camisa dele suja de batom, mas mesmo assim eu vou ficar casada com ele. Ela não vai dizer isso. Por quê? Porque inconscientemente as emoções dela estão presas em algum desejo. Qual é o desejo? De ficar casada. Esse é o desejo dela. E ela, para isso, ela disse, ó, aceite do jeito que for. Só que essa afirmação não foi uma coisa que ela trouxe para a consciência dela. Ela fez isso de forma automática. Ela fez direto do inconsciente dela. Então, é por isso que essas relações que estão não ditas, elas, em geral, as próprias pessoas, elas sabem, em parte, o que estão fazendo e outras partes elas não sabem. Por quê? Porque quando ela diz dentro dela, sem ela se perceber, na consciência, que ela diz assim, eu fico casada a qualquer custo, essa mulher fez o quê, gente? Ela decidiu. Ela decidiu. Ela disse, eu fico. Só que lá na relação da prática da vida, no dia a dia, ela chama uma filha, fala mal do pai. Chama o outro, fala mal do pai. O outro fala mal, o outro fala mal. Então, só que lá no invisível está um contrato. Ela fez um contrato com esse marido. Ó, tu fica aqui
a gente dorme ainda aí na mesma cama, a gente não faz mais nada, e aí os meninos estão aqui para cuidar de tu e eu vou para o mundo. Então, isso é um contrato, só que não é um contrato dito, é um contrato oculto. Todos nós, de alguma forma, a gente tem uma relação oculta, que a gente não quer dizer, mas que fica tudo certo e as coisas vão acontecendo. Dependendo de qual é o contrato que a gente faz, se é um contrato que tem uma desordem muito grande no dar e receber, as relações vão ficar completamente desequilibradas. Então, o que é que acontece? Todos os filhos, eles captam aquilo que a mãe decide no oculto e que o pai decide no oculto, e eles se emaranham naquilo que está no oculto. Eles não vão se emaranhar na prática da vida, porque na prática da vida, a mãe chega, dia de Natal, com um presente para dar ao pai, o pai dá presente a ele, a família se reúne, os netos chegam, peru vai, peru vem, arroz, né? Arroz com passa, arroz sem passa, é aquele fuzuê de felicidade. Só que lá no oculto, aonde quando termina tudo, a mãe vai dormir e não olha nem para a cara do homem, o homem não olha nem para a cara da mulher, nesse oculto, as relações se estabelecem. E essas relações... Opa, acho que alguém botou alguma coisa, não foi, gente? Que é isso que colocaram? Ai, meu Deus. Como é que faz aqui para tirar isso, hein, gente? Vocês sabem? Tirar o Pedir quê? para a pessoa tirar. Oi? Pede para a pessoa tirar. Foi Maria Zuleide. Maria Zuleide, o que foi isso, querida, que você fez? Ela compartilhou a tela dela. Deve Oi? ter sido sem querer. Cadê ela? Está aqui, Maria Zuleide? Como é que eu tiro essa tela, Márcia? Ela precisa tirar. Ir lá no compartilhar e tirar. Mas deve ter uma forma que eu consiga tirar, porque sou eu que administro aqui, né? Já que ela não está respondendo, entende? Cadê, Maria? Ela aqui, ela não está nem aqui, né? Não, ela está aqui, sim. Eu estou vendo ela. Cadê? Eu não consigo ver aqui. Maria Zuleide, você está aí? Talvez seja o caso de pedir para ela sair e entrar novamente, que quando ela entrar, aí já não vai estar mais compartilhando. Pior que eu não estou vendo essa pessoa aqui. Eu vou bloquear ela. Ela não está falando. Às vezes as pessoas encaminham o link, está entendendo, gente? Ela compartilhou a tela dela. Ai, que coisa, gente. Às vezes é pessoas que entram indevidas, por isso que eu estou assim, entende, gente? Eu vou fechar esse vídeo e vou começar de novo, tá bom? Tá bom, gente? A gente sai e você Não, volta, ela né? saiu. Ela saiu. Às vezes é pessoas indevidas, né? Às vezes me pedem um link e aí entra, né? Já aconteceu isso uma vez comigo, entendeu? As pessoas... Não, a pessoa às vezes não está acostumada com... e quer forçar. Fui eu que compartilhei o link com ela, mas ela é muito leiga tecnologicamente. Eu acredito que ela deve ter clicado. Eu fui lá no bebê pedir a ela para sair. Pronto. Então eu fico mais tranquila porque foi você, Maria. Então eu já sei que vem de uma procedência boa. Beleza, tranquilo. Ela também é terapeuta, só que ela já tem uma certa idade e ela tem uma dificuldadezinha com a tecnologia. Ah, bom, eu fico cismada porque uma vez aconteceu isso. Uma pessoa me pediu um link e daí entrou e fez uma baguncinha, sabe, gente? E tem muito disso, às vezes, né? Por isso que eu fiz essa comunidade para encaminhar o link só para algumas pessoas mesmo, né? Então tá, vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, enfim, deixa ela entrar novamente e ela deve ter apertado de alguma coisa aí que não é legal, que compartilhou.
Então, tá, gente. Aí, o que é que acontece? Ó? O que é que acontece? Lá no oculto, a gente vivencia o que ali? Olha isso. Lá no oculto, nós vivenciamos a verdade. A verdade. Mas a verdade, o Jung, ele descobriu os arquétipos. Então, o Jung trouxe alguns arquétipos que são universais, como verdade, bondade, amor, né? Então, esses arquétipos que são da verdade, não existe assim, é verdade de Elisângela, a verdade de João, a verdade de Cida, de sei lá o quê. Não existe isso, existe a verdade. A verdade nua e crua, como diz o ditado, né? Então, lá no oculto da gente, que é o nosso o quê? A gente poderia chamar esse oculto de intuição. Lá no nosso instinto, na nossa intuição, a gente sabe da verdade. Você sabe, eu estou nesse casamento que o homem me proíbe de fazer muitas coisas. Então, eu estou nesse casamento que eu sei que a mulher me trai. Eu estou nesse trabalho que estão fingindo que eu contribuo aqui, mas não sei fazer nada. Então, a nossa verdade, daquilo que a gente ela comunga, ela está afinada com o nosso espírito. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas temem em chegar na constelação. Por quê? Porque a constelação ela trabalha diretamente com o oculto, com a verdade. E daí, quando você é levada para uma constelação, eu vou trazer aqui mais um exemplo para vocês entenderem, esse desvendar, né, dos laços invisíveis. Então, por exemplo, uma mulher casada, isso já aconteceu diversas vezes em consultório, pessoas assim, uma mulher casada vem constelar e ela diz, Eli, eu vim constelar uma sensação que eu tenho de ser traída. E ela traz lá a constelação, a sensação, e a sensação de ser traída. E aí a sensação, provavelmente o marido dela, olhando para o lado, e aí eu pego uma outra carta, pediu a ela, e coloco a outra carta quando o marido dela olha. E eu pergunto assim, seu marido lhe trai? Ela faz, não. O não, quem é que respondeu o não? Foi o ego dela. Foi aquilo que ela quer passar para o social. O ego dela. Não, não trai. Mas você não tem uma sensação? Mas é só uma sensação. Então, eu já sei que a sensação dela é verdadeira, porque eu estou vendo na cena da constelação. Mas daqui que eu traga do oculto, que é o inconsciente para a consciência, eu vou ter que mostrar a essa pessoa um caminho para que ela, que aí é onde reside, que muitas vezes as pessoas não querem ver o oculto, para que ela enxergue o que, gente? A verdade. A verdade. E a verdade, ela vai dizer assim, é você também. É você também. É você também. Por quê? Eu estou resumindo essa frase. Porque às vezes a gente diz assim, não, ele me traiu. Sim, mas e você? Estava onde tuas emoções? Para atrair um homem que trai. Então, a verdade nossa, ela em geral está oculta. Por quê? Por que a gente tem medo de trazer as nossas verdades à tona? Porque a gente tem medo de se desvencilhar das relações que a gente acha que a gente está o quê? Pertencendo. Então, muitas vezes a pessoa não tem coragem de dizer assim, não, Eli, eu sei, ó, eu já tive umas provas, e meu marido chegou em casa com a blusa vermelha de batom. Outro dia ele demorou. Outro dia ele não veio dormir, disse que o carro tinha quebrado na cidade e não veio. Então, a pessoa, ela vai reunindo alguns fatos que ela, na verdade, lá na intuição, ela diz, nossa, olha aqui, ó, né? E aí ela não quer trazer isso. Por quê? Porque imagina, se ela trouxer a verdade, ela vai desfazer o casamento dela.
Então, muitas pessoas não estão prontas e elas preferem dizer o quê? Ocultar essa verdade, fingir que está tudo bem, e aí diz que não, na teoria aqui meu marido volta e está tudo bem, continuo casada. Por quê? Porque em algum ponto ela tem uma satisfação de pertencer àquele homem dentro daquela estrutura por algum motivo emocional que prende ela ali. Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem, né? Esse desvendar dos laços invisíveis. Uma vez eu constelei uma mulher que ela veio constelar assim, gente, olha mesmo, olha essa história. Ela trouxe assim, Eli, eu vim constelar, essa mulher lá do interior da Paraíba. Ela disse assim, Eli, eu vim constelar porque eu tenho uma coisa que me chateia. Aí eu disse, o que é? O meu marido só vive com um amigo dele. Em tudo que eu vou fazer com ele, Eli, esse amigo, ele chama esse amigo. Eu já estou ficando chateada, porque aí, olha, mas eu sei que ele é muito fiel a mim, porque ele viaja para São Paulo e ele faz vídeo, amor, estou aqui, ó, com fulano, a gente vai dormir já já. E aí outros exemplos que ela disse que já teve períodos que ela foi para tipo uma lua de mel, essas boldas de ouro, prata, essas coisas que tem no casamento com o marido, e ele chamou esse amigo. Aí eu disse, entendi. Aí eu disse, traga uma carta que representa você, seu marido e esse amigo. E o marido dela, na constelação, olhava para o amigo. Como vocês sabem, o meu baralho sistêmico, o meu método, eu tenho arquétipos, né? Eu fui agraciada aí pelo universo de me trazerem esses arquétipos. Então, eu tenho um arquétipo aqui, gente, com essas imagens ó, do baralho, que é o homossexual. Gente, mas é certeira mesmo, tá? Trouxe essa carta, a pessoa tem uma questão com a homossexualidade. A gente não vai julgar aqui, tá? Eu tô dando esse nome de arquétipo porque é o exemplo, né? Mas ninguém julga aqui se a pessoa tem uma opção sexual. E aí ele puxou uma dessas minhas cartas, ela puxou essa carta para representar o amigo, o homossexual. E eu falei assim, eu falei lá uma frase para ela ir tentando, só que o que é que eu vi? Olha como eu também uma consteladora, ela precisa ter um feeling de sensibilidade. Eu vi que essa mulher ela não estaria pronta para uma simples pergunta que eu pudesse fazer a ela. Porque perguntar uma simples coisa poderia desmoronar o mundo dela inteiro. E eu vi que ela é uma mulher sensível, uma mulher, né, ali, que tinha dores muito grandes com a mãe dela. Então, esse casamento estava estruturando ela, né? E se eu perguntasse apenas isso, trouxesse uma pergunta que induzisse sobre alguma coisa sobre homossexualidade, eu poderia destruir muitas coisas lá. Então, o que foi que eu optei? Eu optei para ela poder, quando ela estiver pronta, ela trazer isso para mim. E eu também, quando eu estava fazendo a constelação dela, eu vi que ela é tão inocente que ela estava ali, estava óbvio que esse marido dela é homossexual e esse rapaz que ele anda é o namorado dele, né? Estava óbvio. E tanto é que ela disse assim, olha, o meu filho é homossexual, meu marido super aceita, eu até às vezes não entendo ali, porque ele é um homem de interior, tal. Eu pensava que ele ia brigar muito com meu filho, mas não brigou. Ele super aceita esse meu filho homossexual, tal. Então, assim, estava claro os exemplos que ela disse e ela não conseguia perceber. E aí, o que foi que eu fiz nesse momento? Eu disse, essa pessoa está vivendo no oculto. Ela não consegue trazer a verdade, porque está ali, está na frente dela, não é um palmo do nariz, ela não consegue enxergar. Mas ela não consegue desvencilhar desse desejo de pertencer e ter uma família. Ela não consegue. E aí eu fui trazendo, né? Estruturei a constelação de uma forma que ela pudesse, né? Lógico que eu joguei um pouquinho assim, uma pitadinha
de uma pergunta para ver se a alma dela, com o tempo, ela iria tentar desvendar isso através das próprias percepções. Então, como é importante a terapeuta de sistêmica, principalmente nós que trabalhamos com a verdade, né? Aquilo que está no espírito das pessoas, aquilo que está no oculto e no inconsciente das pessoas, é importante que a gente também tenha uma sensibilidade para o momento exato da pessoa estar pronta para ser revelada alguma coisa, mesmo que você veja, mas se você observa que essa pessoa não tem estrutura para desvendar isso, você tem um pouco mais de paciência, que vai chegar, sim, o momento dela mesmo se sufocar, porque, infelizmente, só por uma questão mesmo de dor, que ela vai observar isso com mais precisão. Diga, Celeste. Ela atraiu esse tipo de homem? Ela traiu, né? Porque ela, no caso, ela tem um pai que é um homem abusador em relação à mãe. Então, é um homem grosseirão, muito machão, sabe? Que tem 2, 3 mulheres e não está nem aí. Essas coisas bem de interiorzão mesmo, né? Principalmente no Nordeste. Então, o pai dela era bem grosseirão. Então, ela foi lá, né? Ela teve muito medo desse pai, principalmente das coisas que ela viu o pai fazer com a mãe, e aí ela se tranca nessa dor e inconscientemente ela diz, né? É melhor trazer um homem fraco, vamos dizer assim, né? Para quê? Para eu poder me manter casada, porque ela tinha esse sonho, não tem esse sonho de ser casada, ter família e tudo mais. E, em geral, uma mulher que ela é hétero e ela atrai um homem que é homossexual, ela tem muito masculino, né? E ela atrai também por uma questão psíquica de controlar. Então, enquanto mais eu controlo esses homens, né? Porque se você é uma mulher, gosta de homem, e você atrai um homem que é homossexual e que ele vive essa vida dupla, automaticamente ele vai com você, ele vai ser mais manso, ele vai ser uma pessoa, né, que vai, porque ele tem um lado feminino mais apurado, talvez até do que a própria mulher que ele casou, entendeu, Celeste? Entendi. Então, esses laços invisíveis, gente, eles destroem mais as almas do que aquilo que é dito. Porque se sua mãe chegar para você e disser assim, ó, você não presta, você vai olhar aquilo, vai ser uma dor. Você vai reunir essa dor e você vai. Então, eu saio daqui e vou para a minha vida. Aí você tem uma força pelo sentimento secundário, que é a força da raiva, mas você tem. Agora, uma mãe que fica lá no oculto, né? A mãe descobriu que tem um filho que é homossexual e ela não aceita de jeito nenhum. E ela aqui, ó, no trato da vida, ela finge que acolhe esse menino e lá no oculto ela fica julgando. Pronto, chegou. Estou falando essa voz aqui, que é a voz da mãe, lá silenciosa, ó. Pronto, chegou. Meu Deus, a pessoa ter um filho e ser desse jeito. Então, ela vai dialogando com ela mesma e maldizendo esse filho. Isso chega, gente, na consciência do filho ou da filha, do mesmo jeito que uma voz dita, você não presta. Eu não aceito. Se uma mãe disser, eu não aceito você porque você é homossexual, se ela verbalizar, vai ser melhor para o filho do que ela olhar, fazer jantar para o menino trazer o namorado e lá dentro ela condenar. Por quê? Porque lá dentro ela condenando, lá dentro dos pensamentos, dentro da voz interna, ela condenando a consciência, que é algo invisível, e é captada pela memória da família, a consciência dele vai captar isso. E eu estou assim, ó, N exemplos, se vocês quiserem, eu dou, de pessoas que captaram, que têm fracassos lá na vida, não consegue dinheiro, não consegue namorado, não consegue ir para uma vida de sucesso. Por quê? Porque na alma está pulsando a voz da mãe criticando ele por uma coisa ou outra. Então, aquilo que está oculto e invisível, ele atua
do mesmo jeito daquilo que é dito, verbalizado. E é até mais difícil de desemaranhar um filho quando ele tem... as relações são ocultas na família. Porque ele não consegue, através da percepção dele... Quais são as percepções? Olho, ouvido, nariz, boca. Ele não consegue ter uma cena de que essa mulher está maldizendo ele. Por quê? Porque no teatro, ela é assim, a mãe... Filho, claro, meu amor, pode trazer seu namorado aqui. Não tem problema. Mas lá no mais profundo, ela não aceita. Todos nós, gente, todos nós, quando a gente quer uma relação apurada, uma relação verdadeira, uma relação que constrói relacionamentos saudáveis, todos nós, quando escutamos alguma coisa que a gente não concorda, a gente vai dar um limite. A gente vai dialogar. Mas quando a gente se sabota, porque a gente... Não, é porque eu estou casada, porque meu marido me sustenta e eu não tenho como me sustentar. Já é uma condição de você se sabotar e esse homem ou essa mulher pode ir lá ter relações abusivas com você emocionalmente e você vai aceitando. Por quê? Porque uma outra condição sua emocional diz que é melhor ficar ali. É como se tivesse uma frase assim: antes mal acompanhada do que só. E aí, para poder você segurar essa frase, você é capaz de se sacrificar a saúde, sacrificar a tua vida, sacrificar teu bem-estar, né? E, às vezes, até se sacrificar sexualmente, tá, gente? Porque isso, sim, isso pode acontecer. Então, esses laços invisíveis, ele é trabalhado diretamente na constelação. Uma pessoa, quando ela vem constelar, a gente vai direto nos laços invisíveis, no inconsciente. Então, é por isso que o Bert diz assim, ó, quando a pessoa diz assim, não, eu sou louca pela minha mãe. A minha mãe, para mim, é tudo. Quem é que uma consteladora vai acreditar? Na voz, minha mãe, para mim, é tudo. Ou no fenômeno da cabeça. No fenômeno da cabeça. No fenômeno. Então, o fenômeno, ele está ligado diretamente à nossa verdade, ao nosso espírito. E a gente não consegue sabotar, fazer o espírito dizer o que a gente quer. A gente não consegue. Porque o nosso espírito, ele é diretamente ligado à força maior, à força de Deus, à força da vida, à força do arquétipo da verdade, do amor, da bondade. E aí, quando esse espírito se encaixa, acopla lá no nosso ego, que muitas vezes o nosso ego está, não, minha família é perfeita, meu filho é perfeito, meu marido é perfeito, e o ego fica dizendo isso, né? E aí, lá atrás, no mais íntimo daquela família, está, assim, o caos. O caos, né? Quantas e quantas mães e pais já vieram constelar comigo e não, é tudo, não, tudo bem, meu filho não tem problema, minha filha não tem problema, está tudo certo na minha casa ali. E aí, quando os filhos vêm constelar, tá assim, ó. Eu lembro de um caso que eu constelei, de um menino que ele estava tendo depressões profundas, ele estava até sendo acompanhado por um psiquiatra. E ele tomava, assim, tipo, 5, 6 remédios para tentar dormir 3 horas por noite. Ele não estava conseguindo de jeito nenhum. E eu vi nitidamente na constelação, e fez sentido quando eu li a cena, fez sentido para ele, por quê? Porque ele colocou ele casado com a mãe e o pai bem longe. E eu falei assim, né? Você está casado com a sua mãe, parece até que vocês dormem juntos. E tem hora que eu digo umas frases assim, sabe, que arrebata uma verdade que o menino diz, meu Deus, como é que essa mulher sabe, né? E aí eu disse, parece até que vocês dormem juntos como um casal. E ele falou, e eu durmo mesmo com a minha mãe. O meu pai dorme no quarto, sozinho, e eu durmo com a minha mãe. Só que, na hora que esse casal veio deixar esse menino para constelar comigo no consultório, o casal veio de mãos dadas. E aquela cena
cara assim, ó, mãozinha dada com a mulher. Tchau, filho, tchau. Sentaram. Na sociedade, a família perfeita, a família da igreja, a família que oram junto, que não sei o quê, taranã. Lá na intimidade, a mãe dorme com o filho no mesmo quarto e o pai dorme sozinho no quarto. E aí, quando eu vi que esse menino não tinha nada de suicídio, né? Porque, ele, segundo ela, ele tentou se matar. Eu falei, esse menino não vai se matar, não, menino. Esse menino está triste. Ele não tem desejo de se matar, não. Porque eu conheço uma pessoa quando ela está com desejo de se matar. Eu já trabalho muito com isso aqui em Brasília. E aí eu disse para a mãe dele, né? Ó, eu continuo constelando seu filho, mas se você vier constelar comigo. Aí, quando ela veio, aí eu arrochei, né? Como diz lá no Nordeste. Aí eu arrochei, porque eu sabia que a questão estava com ela. Ela tinha que assumir a decisão que tomou com o marido, de dormir separados. Porque essa é a verdade. Ela estava se sabotando, criando relações ocultas. Na sociedade, o menino tinha que dizer papai e mamãe vivem juntos, porque estão aqui de mão dada comigo, mas dentro de casa a mãe ia dormir com o filho, no mesmo quarto, e o marido separado. Então, eles já não eram mais um casal. Eles já não eram, mas tinham um contrato de dizer para a sociedade que estavam juntos. Mas lá na intimidade, quando ela veio constelar comigo, ela falou, Elisângela, faz anos que eu não tenho nada mais com meu marido. E eu falei, então tá, então você tá transferindo a responsabilidade desse casamento para o seu filho. Então, diga aqui para o seu filho, né, na cartinha lá dos bonecos, filho, essa decisão é minha. Porque, olha mesmo, gente, se todo mundo fosse adulto, essa mulher tinha um terceiro quarto lá no apartamento, ela fosse para o terceiro quarto, deixasse o marido dormir sozinho, e ela dormisse só no outro, mas deixasse o menino livre. O que eu fico olhando assim é a forma que mães e pais, eles trazem os filhos para sustentar a todo e qualquer custo, nem que seja a custo da morte do filho, o próprio casamento ou a própria vida. Entenderam? Então é essa relação oculta que eu estou dizendo para vocês. Essa relação oculta que fica naquela aparência, não é porque eu amo meu filho, aí eu vou dormir com ele. Ele hoje está tão triste, aí eu vou dormir. Fica umas verdadezinhas, umas meias verdades, quando a mais pura verdade é que a mulher já está há mais de 10 anos sem dormir com aquele marido em casa, é uma briga danada, né? Que o menino relatou quando eu desvendei mesmo o mistério lá, o menino disse, não, Elisângela, eles passam o dia brigando, porque ele reclama, porque ela trabalha muito e não se acorda 4 da manhã para fazer a comida dele, e ele diz que não faz, que prefere não comer, e fica aquele moído, porque o que ela faz, essa mulher? Ela bota a força dela para o trabalho. Então, ela administra lá uma empresa e ela coloca toda a força dela para o trabalho e, dentro de casa, justifica que está dormindo fora do quarto com o marido para poder salvar esse filho. Só que é o contrário. O filho está tentando salvar a própria mãe. Porque toda vez que tem um filho que se diz, né, que a mãe diz, ele está triste, depressão, quer morrer, indiscutivelmente está querendo morrer pela mãe ou pelo pai. Então, gente, essas relações ocultas, elas destroem vidas, corações, forças, relacionamentos. Elas destroem. Porque a pessoa que é seduzida, que é obsediada, eu vou pedir permissão a vocês para dizer essa palavra, obsediada por gente viva, não é obsediada por gente morta, não. É obsediada por gente viva, que tem lá seus traumas, suas questões, e decidem que querem permanecer casado e colocam um filho para poder trazer essa força de unir ou de ter esse teatro de família com aquele homem ou com aquela mulher. Então, a relação oculta, ela se torna mais difícil de desemaranhar por conta disso, porque o que o filho, né, trazendo esse exemplo que eu dei, o que o filho tem nele e nas percepções dele é uma mãe amorosa, uma mãe que trabalha o dia todo para trazer, no final do mês,
15, 20 mil reais para dentro de casa, uma mãe que chega, se sacrifica, vai para o fogão fazer uma comida, que dorme com o filho para se sacrificar pela dor do filho. Então, na visão do olhar físico, do ouvido, o filho diz, não, minha mãe é muito boa. Sou eu que sou o problema, porque eu estou entrando em depressão ou estou tentando me matar. E quando abre uma constelação, está lá o menino sendo seduzido, obsediado mesmo pela força do trauma ou da situação que a mãe não quer resolver como adulta, a mãe ou o pai. Então, é até um apelo que eu digo a vocês, né? Vocês que vêm, que têm a coragem de escutar um campo filosófico de constelação, vocês tomem a consciência na hora que o fenômeno chegar na vida. O fenômeno chegou, peraí, isso aqui eu achei estranho. Toda vez que você achar estranho alguma coisa, tem uma verdade lá. Assumam, é comigo essa dor, filho, deixa comigo. Tem nada a ver com você, você está livre para a sua vida. Porque ainda aqui no Brasil, e eu estou falando assim aqui no Brasil, porque eu constelo muita gente lá fora, é completamente diferente a educação, gente. É completamente diferente. Menino lá fora, pessoas dos Estados Unidos que eu constelo, por exemplo, filho com 15, 16 anos já estão fora de casa. Eu vejo aqui no Brasil, menino com 30 anos, 35, na barra da saia da mãe, pedindo dinheiro à mãe para pagar o Uber. Entendeu? É assim, Juliana, minhas cartas eu vendo sim o kit, eu vendo. Só que é o seguinte, você vai comprar o kit, não a informação dele. Então, significa que você vai trabalhar do seu jeito. Agora, se você faz a minha supervisão, você aprende a trabalhar com o meu método baralho sistêmico. Tá? Depois, se você quiser, eu não sei se eu tenho o seu telefone, tenho, não tenho aqui? Não, mas eu vou salvar e te dou um oi. Pronto, salva aí, o meu é 839-8858-3837. Eu pego no grupo e salvo pelo grupo e te dou oi. Pronto, você me dá um oi, que aí eu te passo. Eu dou com uma promoção muito boa da minha supervisão até dezembro, muito boa mesmo, assim, tá surreal o valor. E o conteúdo eu estou entregando do mesmo jeito. Eu baixei porque eu estou entrando com bastante força aí para o online, então por isso que eu baixei essa supervisão, tá? O valor baixo. Porque eu estou arrecadando todo esse dinheiro para pagar o Facebook e o Instagram aí para me levar para mais gente, beleza? Então é isso, gente. As relações ocultas, elas só destroem. Não tem uma relação oculta que não destrua. Todas vai danificar a persona, o self das pessoas. Você vai colocar camadas e mais camadas de persona que você acha que precisa ser para poder sustentar aquilo que você quer sustentar. Então, ó, se você está querendo aí sustentar marido, né? Precisa já ter feito o curso de constelação? Não, não precisa, Maria. Você pode fazer meu curso de supervisão, eu vou te dar a certificação, o meu certificado é reconhecido pelo MEC como extensão universitária, então você recebe certificação de consteladora familiar, você vai estar apta, e eu tenho pessoas aqui que já estão se formando comigo, apta a constelar online com bonecos ou presencial com os bonecos, certo? Eu vou dizer aqui o valor, porque está tudo bem se eu disser. 220 por mês durante 10 meses. Por boleto, não vai comprometer o seu cartão de crédito. Gente, isso é uma promoção única. Quem me conhece sabe que minhas formações não têm esse valor. Minhas formações são altas. Eu só vou dar essa oportunidade até o final de dezembro, certo? Então, vamos entrar aí em 2025 com uma nova profissão, uma profissão de qualidade, estudando, me permitam dizer, com uma especialista como eu em constelação familiar. Beleza? Então, gente, ó, relações ocultas, elas, de fato, elas destroem. Você sabe a verdade da qual você não quer que revele. Então, até você dizer assim, não, peraí, eu fui para uma constelação, eu escutei a Elisângela falar, e eu descobri que a minha verdade é que eu quero ficar com esse homem que me maltrata. Assuma. Assuma. Diga diante do espelho, eu vou ficar aqui.
Agora, não jogue para ninguém sustentar essa relação e você sair como a inocente disso. Eu estou dando esse exemplo, pode ser vários outros exemplos. Porque aí tudo bem, se você, como adulta, você acha que está bem, está pertencendo em determinadas relações. Mas aquelas pessoas que estão te olhando como filhos olham mães e pais, essas pessoas estão sendo guiadas por você. Então, elas não precisam assumir aquilo que você não quer assumir. E se isso que você vive lhe sufoca demais, tome a coragem de olhar e dizer: é até aqui só que eu vou viver isso. Então, eu vou me reconstruir, eu vou sair disso, né? E vou me tornar uma outra pessoa. Todo mundo sabe que eu sempre dou meus exemplos pessoais. Tudo que eu falo aqui, gente, é de um local onde eu já fui. Então, Elisângela, 10 anos atrás, era irreconhecível. E hoje é porque eu estou assim, feia, como diz. Né? Mas era Elisângela irreconhecível. Eu era uma mulher submissa, uma mulher só que fingia inocência, uma pessoa que via N situações chegar perto de mim, na minha relação com o pai do meu filho, e eu dizia, mas assim, né? Talvez ele não quis dizer isso, né? Ah, não, isso aqui é porque o homem não tem coragem, aí o homem não diz isso, na verdade. E aí, depois que tudo aconteceu, que eu precisei me separar dessa relação, eu disse, meu Deus, tudo estava na minha cara, estava na minha frente. Os exemplos, as coisas que eu achava estranho, estavam ali. E eu não tomava essa força nem essa coragem. Mas não é que a gente não toma essa força nem a coragem, não é porque a gente é muito bobinha. É porque a gente está preso em laços emocionais com o nosso pai e com a nossa mãe. Não é, Juliana? Então, não é que a gente é boba, é burra, é tola. Não, é porque a gente está lá nessa dor emocional com o nosso pai e com a nossa mãe e a gente não sabe, né? No meu caso, eu olhava para minha mãe e dizia, mamãe, fica calma. Eu também vou ficar na solidão igual a você. E aí, isso era inconsciente. Só que na consciência, eu estava ali tentando segurar meu casamento de todas as formas. Então, a gente tem que ter, sim, compaixão conosco mesmo, quando a gente vai sair de determinadas situações. Eu tenho um relacionamento que todos parecem estranhos, mas eu estou bem. Estamos juntos há 19 anos e temos uma filha de 14. Quando nos casamos em 2014, ele tentou suicídio. Ele mora com a mãe e... Não, a gente não casou. Tá. Ele morava com a mãe e 4 irmãos. Meu não, ele mora. Ele mora... ele mora com a mãe e 4 irmãos. Com meu sogro faz 3 anos. Eu também moro com minha irmã e meu pai. Ô, meu amor, tá lindo, porque você tem consciência do que você vive, sabe? Você diz assim, né? Para as pessoas pode ser estranho eu morar num canto, ele morar no outro, e a gente se encontrar quando a gente quer. Mas tá tudo bem, vocês assumiram, sabe? Dentro de vocês o que cada um está conseguindo. Ele só consegue estar com os pais, você só consegue estar com a mãe, mas vocês têm uma coisa, viu, minha querida? Me escute. Vocês não estão com a vida parada. Isso é lindo. Porque vocês estão assim, vamos se encontrar hoje, amor, para retornar. Vamos, aí se encontra. Então, a vida está continuando, mesmo que os laços emocionais e prendam vocês aqui. Em algum momento, o universo vai trazer a força para vocês terem a coragem de dizer, vamos ficar junto, se sim ou se não. A gente não precisa seguir os padrões da sociedade. Tá lindo o seu casamento, seu namoro, seu noivado, seu namorido, como queira chamar, certo? Tá lindo, continue. E desse modelo, você não está emaranhando ninguém, você está lá vivendo o que consegue. Não é isso? Gente, hoje eu não vou abrir constelação. Toda segunda, em geral, eu abro. Eu agora prometi que eu vou ficar abrindo constelação aqui nas lives, enquanto eu estiver em Brasília, de 15 em 15 dias. Por quê? Porque não tá fácil aqui em Brasília. Eu estou com muitas sessões individuais. Só hoje eu já fiz 4 sessões individuais. Então, essa é a quinta, né, trabalho que eu tenho hoje. Então, eu tenho um desgaste energético muito grande.
Então, eu vou pedir a vocês que compreendam. Eu sei que muita gente, às vezes, vem com a possibilidade de eu constelar ou de me ver constelando, mas quando for segunda-feira que vem, eu abro. Eu vou ficar dando esse intervalo de 15 dias para eu poder também ter, né, essa alegria de abrir um campo e sair bem disso. Eu não posso também dar e perder energia. Tá, gente? Então, um beijo. Com Deus. Elisângela. Eu vou tirar a gravação aqui, aí você fala, só um minuto.